Olá, meus queridos, estamos de volta. Antes de mais nada, vou explicar aí por que correção de prova, né? Correção de prova porque eu resolvi colocar, antecipar. Não é o que está na agenda de vocês, mas tenham calma, não precisa se preocupar sobre enquanto é isso. Eu fiz isso porque eu quis logo encerrar o conteúdo que foi trabalhado para a gente dar continuidade na nossa programação de conteúdo sem ter que misturar os conteúdos, né, com o que vocês estão vendo com o da prova. É por isso eu decidi logo encerrar o conteúdo com a correção da prova hoje na aula. Então, não está de acordo com a agenda, mas é só vocês. Não precisa deixar de fazer a agenda que está feita lá, as páginas que estão feitas, de idade que foram passadas. A mudança é só na aula em vídeo, nesse momento agora, tá certo? Então, não precisa ir perguntar à professora, mas porque não tem a aula que a senhora disse que ia ter, eu não vou fazer a agenda, não. Faço a agenda da mesma forma, tá certo? No que diz respeito às páginas que estão lá sendo propostas. Vamos lá. Então, foi sobre ética, sobre moral, sobre comportamento, né? A nossa prova. Muitas questões pessoais, mas que com base, né, nas discussões que o conteúdo propunha. Primeira questão. A palavra filosofia origina-se do idioma grego e é resultado da junção de duas palavras, filo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Qual a importância da pergunta para a filosofia? A pergunta para a filosofia é o ponto de partida, é o ponto inicial, é o sentido principal. Então, para lembrarmos sempre, toda vida que iniciamos o ano letivo, estudando a filosofia, a gente precisa sempre se voltar para entender por que estudar filosofia, para que estudar filosofia. Então, a gente sempre volta para o nosso ponto, que é a ciência que faz uso das perguntas para enaltecer a importância das perguntas para a construção do conhecimento, para a gente sempre ter essa ideia, que é uma disciplina crítica que trabalha a nossa análise, que trabalha o nosso pensamento, que trabalha a nossa capacidade de analisar o mundo e analisar o que está ao nosso redor. Então a gente precisa sempre ter essa consciência. Segunda questão. Toda sociedade apresenta em sua cultura com diferenças e conhece entendimentos diferentes de moral. De acordo com o seu conhecimento, define o que é moral. Então, essa questão, obviamente que a gente tem uma base, né? Que o moral é o conjunto de normas e regras que ajudam na vivência em sociedade. Mas, como a gente viu também que a moral ela é construída por cada grupo social, a moral ela se estabelece de acordo com a identidade cultural de cada povo. Então eu vou buscar entender mais ou menos aí a resposta de vocês. Que nesse sentido, quero ver a abordagem de vocês em relação à moral. Terceira questão. Quando se fala de moral, constatamos aspectos fundamentais, o normativo e o factual. Diferencia as características que os constituem. Bom, gente, o normativo é aquele que deve ser feito sem ter questionamentos. Por exemplo, vixe, professora, mas a senhora acabou de questionar. Calma, fala que é importante questionar. Não, isso. A atenção que eu quero de vocês agora. Normativa é quando não se questiona, por exemplo, respeito. Então, independente de eu estar aqui no Brasil, de eu estar fora do Brasil, de eu estar na região sul, de eu estar na região nordeste, em qualquer região, eu vou ter que agir de forma respeitosa com as pessoas. Então, eu tenho que ser. O respeito ele é inquestionável. Ele é a base do comportamento humano. Então, são atitudes e ações que devem ser feitas. Como respeitar pai e mãe. Então, eu não posso acordar hoje, hoje eu não quero respeitar minha mãe, hoje eu não quero. Não existe isso. A gente tem que, né? A gente respeita os nossos pais sempre, independente de qualquer situação. Então, são ações que devem ser feitas, que não cabe um pensamento para não pensar duas vezes se vou fazer ou não. Então, o factual é aquele que você pode pensar independente do que deveria ser. Ele não é pré-estabelecido. Então, o factual aquele que você pode ou não fazer. Eu citei o exemplo nas aulas passadas, por exemplo. O interessante, no caso, né, só abrir aqui uma discussão. É interessante que todos
sejam generosos e que denunciem as injustiças, né? Mas não é todo mundo que denuncia a injustiça, não é todo mundo que é generoso, que é solidário. Seria muito lindo se todo mundo fosse, mas não é. Então, quando eu digo assim, o factual é porque existem pessoas que, de acordo com as suas ideologias, estão mais voltadas para denunciar injustiças sociais, por exemplo. Então, e tem pessoas que não estão. Então, que não há uma obrigatoriedade, por exemplo, em ver uma injustiça social e você ir lá e, e tomar partido e lutar contra, enfim. É uma questão que não há essa obrigatoriedade. Mas lembrando que desde já a gente tem que se comprometer com a justiça social, a gente tem que se comprometer com a solidariedade, né? Nesse sentido aí. Vamos continuar. Quarta questão. O homem, estando condenado a ser livre, carrega o peso do mundo inteiro em suas costas. Ele é responsável pelo mundo e por si mesmo, enquanto maneira de ser. Quais são as atitudes de alguém considerado responsável? A pessoa que é responsável, considerada responsável, é aquela pessoa que está sempre atento às consequências das suas ações. Então, a pessoa que tem com um pouco de consciência age não somente pela emoção, mas age pela razão, sabendo que pode impactar a sua ação, impactar a vida de outras pessoas. Então, quando você tem esse pensamento, quando você tem essa empatia, você age de forma responsável. Quinta, quando a ação de uma pessoa não está de acordo com a moral estabelecida pela sociedade, seu comportamento é considerado imoral. E sobre isso destacamos o jeitinho brasileiro, porque o chamado jeitinho brasileiro é considerado um ato imoral. Porque o jeitinho brasileiro é o nome que se dá para ações de burlar as regras da sociedade. Quando você fura a fila, é um jeitinho brasileiro. Quando você flexiona aí as regras sociais. Não, mas é só hoje, é só isso. Então, são ações imorais. A partir do momento que você desrespeita as regras que são estabelecidas justamente para uma boa convivência, para harmonia, mas que você bula, mesmo que com jeitinho, assim, e tá bulando, tá mudando, tá se favorecendo, tá favorecendo os seus interesses em detrimento do coletivo, é considerado um ato imoral. A gente usa no diminutivo, né, o jeitinho brasileiro, para dar uma conotação, assim, um sentido positivo, mas definitivamente não é. É algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender, tem que, aos poucos, trabalhar no sentido de entendermos como algo imoral. Sexta questão. A moral surge a partir do momento em que o homem supera a natureza. Sobre o conceito de moral, o conjunto de valores morais e práticos que norteia a condição humana. Ok. É um ato individual? Definitivamente não. O ato moral ele está ligado ao conjunto, à coletividade. É uma consequência impossibilidade da moral. Não. É o emprego dos meios imorais para fins morais. Não existe. É você fazer um ato imoral para fim moral. Então, é a consequência da impossibilidade da moral. A moral ela é possível. A moral você organizar suas regras, viver pensando no espaço do outro, no coletivo, é sim possível. Então, de acordo com o que a gente estudou, a moral é prática e norteia a condição humana. Sexta questão correta. Tem A. Sétima. A palavra ética ela se origina do termo grego ethos, que significa modo de ser. Caráter, costume, comportamento acerca do que compreendemos por ética. Podemos afirmar que item A. A ciência prática que examina e estuda os valores, princípios morais na sociedade e seus grupos. Não é uma ciência, é sim uma ciência. É o conjunto de valores morais práticos que norteia a condição humana. É o reconhecimento oficial da integração do indivíduo com a comunidade política. Além de política, também aborda outros aspectos. Então, a palavra moral, aliás, acerca da palavra ética, a ética na filosofia ela é uma ciência prática que estuda os valores e os princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Item correto, item A.
Sétima questão. Moral vem de latim, mos ou mores, que significa maneira de se comportar, regulado pelo uso. Daí relacionamos o termo moral com costumes. E de moralis, morale, adjetivo referente ao relativo aos costumes. Moral é adquirida pela vivência cultural, não há muito o que falar sobre isso. Só lembrando que eu falei nas aulas, é sempre isso, né? É uma revisão, a moral é construída a partir da identidade cultural de um povo, a partir das características da coletividade. Então, marcamos pela vivência da cultura. Nona questão. A moral é também a livre e consciente aceitação das normas. Isso mesmo. Isso significa que o ato só é propriamente moral quando mantém a ordem social, preservando a sociedade e o grupo. Não necessita manter a ordem, lógico que necessita. A ordem no sentido de respeitar o espaço do outro. Moral nada tem a ver com a ordem social, tem tudo a ver. Visa fundamentar a opinião dos indivíduos perante o grupo, não é somente para isso, para respeitar fundamentar, mas também é para estabelecer a ordem, preservando a vida na coletividade. Então, item correto, item A. 10ª questão. Sobre moral, o aspecto é normativo, ou seja, aquele que deve ser cumprido. Pode-se afirmar que nós falamos o que? Das normas ou regras de ação. 10ª questão, item A, o item correto. Meus queridos, a prova bem assim, baseada naquilo que a gente estudou mesmo, nos conteúdos que a gente foi feito o debate nas aulas gravadas e também nos textos, com bom conteúdo, uma boa reflexão pra gente. Espero que vocês tenham tido bom resultado. Fiquem bem. A gente se encontra na próxima aula.